Muito obrigada, Marina Costa Lobo, por ter aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. Vamos falar da Europa, da relação com os cidadãos, da influência das políticas europeias nos Estados-membros, mas também da influência dos Estados-membros na definição das políticas europeias e onde é que é possível, digamos, fazer o controle democrático dessas posições. Mas eu gostaria de começar por uma questão. Nós trabalhámos em conjunto quando a Marina era a responsável, ou uma das responsáveis, do Eurobarómetro em Portugal. O Eurobarómetro é um instrumento que ainda hoje existe desde abril de 1973, em que 2 vezes por ano a Comissão Europeia procura perceber o nível de satisfação, as expectativas, etc., dos cidadãos europeus relativamente à União Europeia. E, portanto, ainda seguramente a Marina tem memória desses tempos em que nós olhávamos para a expectativa dos portugueses, para a atitude dos portugueses, e desde aí, como é que tem evoluído, digamos, a relação da Marina com as políticas europeias? Boa tarde, obrigada pelo convite para estar aqui, é um gosto. De facto, eu integrei esse grupo dos investigadores portugueses que analisávamos periodicamente o Eurobarómetro e foi sempre a minha porta de entrada, no fundo, para esta questão da Europa, porque a União Europeia começa por ser uma instituição muito sui generis, mas muito elitista, porque ela é feita para responder a problemas concretos, económicos e sociais da Europa e resulta de alianças intergovernamentais e de entidades supranacionais. Mas há uma mudança a partir de Maastricht, com o avanço e o aprofundamento da integração europeia, com o começo da União Económica e Monetária, nomeadamente, em que os eleitorados e a opinião pública desperta para as questões europeias e a União Europeia deixa de ser... Mas acha que desperta para as questões europeias porque a União Europeia passa a ter mais poder? Sim, sem dúvida. Portanto, a União Europeia evolui no seu poder através dos tratados e Maastricht é um ponto de viragem desse ponto de vista, porque há um salto em frente muito significativo. Isso tem a ver também com o facto de ter havido a reunificação alemã e o fim da Guerra Fria, e Maastricht é um pouco a resposta a essas mudanças que aconteceram na Europa e que transformaram a Europa. E com isso a Europa, que tinha tratado de temas políticos que eram considerados um pouco mais técnicos ou menos importantes, chega à moeda e chega às questões principais da economia. Isso é daquilo que trata a política de todos os Estados-membros e, portanto, passa a ter um papel absolutamente central de distribuição com consequências para a distribuição na economia e, portanto, torna-se um tema muito mais político e a Europa torna-se um tema mais politizado e, portanto, os eleitorados tornam-se mais importantes porque os políticos sentem-se mais vistos. Já não é possível simplesmente decidir coisas em Bruxelas sem ter que prestar contas. Isso também tem a ver com uma evolução paralela do Parlamento Europeu, que é eleito pela primeiro tem um papel consultivo, mas a partir de 79 passa a haver eleições diretas e a partir do mercado único e também de Maastricht, o Parlamento Europeu torna-se um co-decisor, como sabe muito bem, torna-se um co-decisor a nível da União Europeia. As pessoas votam diretamente nos eurodeputados. E, portanto, também se abre aí um canal direto de legitimação das políticas europeias e de maior informação sobre as políticas europeias. Então, o Eurobarómetro é muito importante e tornou-se cada vez mais importante, porque os cidadãos tornaram-se um ator central daquilo que é a política europeia hoje e não se consegue avançar na integração europeia sem o consentimento, sem a aprovação dos cidadãos e tem sido cada vez mais difícil esse consentimento, porque a Europa
tornou-se um tema que divide os eleitorados. Isso tem acontecido cada vez mais. E isso é um tema que me interessa bastante e que eu tenho analisado. Mas, por exemplo, estou completamente de acordo sobre a necessidade dos cidadãos terem uma maior implicação na definição das políticas europeias e, por exemplo, a própria Conferência sobre o Futuro da Europa, que se realizou recentemente, havia, digamos, uma parte importante da composição da Conferência que eram representantes diretos dos cidadãos dos diferentes Estados-membros. Sem dúvida. Eu acho que essa Conferência do Futuro da Europa foi interessante e vem um bocadinho no seguimento de experiências que foram feitas, por exemplo, em França, depois do Gilets jaunes, ou também na Irlanda, têm trabalhado muito com fóruns deliberativos e na Bélgica. No fundo, uma forma de aproximar os cidadãos dos eleitos, é uma questão que se coloca também a nível nacional e que se transpôs para o nível europeu. Isso é uma visão de que este distanciamento que existe entre cidadãos e política tem a ver com os procedimentos da democracia, e eu estou de acordo com isso. Mas o distanciamento também tem a ver com as políticas, não tem a ver apenas com os procedimentos. E desse ponto de vista, eu acho que aí a Europa esteve bem recentemente, porque nós temos tido aqui uma sucessão de crises. E enquanto que na crise da zona euro, a resposta da União Europeia foi uma resposta muito individualizada, ou seja, não houve uma verdadeira resposta europeia. Os países individualmente foram responsabilizados por resolver a forma como viviam essa crise europeia, e Portugal foi um dos casos em que foi necessário avançar com um bailout, em que nós tivemos que aprovar um programa de austeridade duríssimo, etc. Portanto, e o mesmo aconteceu na Grécia, ou na Irlanda, parcialmente em Espanha, e enquanto que com a pandemia, talvez porque a pandemia foi um choque simétrico, enquanto que a crise da zona euro foi um choque assimétrico. A resposta foi simétrica também. A resposta foi de união. Portanto, aqui há uma resposta europeia. Foi uma resposta europeia e foi uma resposta em que é a União Europeia que que cria Eurobonds para responder e para financiar a resposta à crise. Isso é fundamental. Eu penso que isso é um sinal fundamental de solidariedade entre os Estados-membros europeus que falhou na crise da zona euro e que mostra uma mudança que pode ser percepcionada pelos cidadãos, porque os cidadãos estão atentos aos procedimentos e eu acho que é importante trabalhar desse ponto de vista e acho que há muito para fazer, porque acho que a Conferência do Futuro da Europa tem problemas, no sentido em que é um bom esforço, mas é difícil criar um fórum verdadeiramente deliberativo a nível europeu, nomeadamente como é que se escolhem as pessoas, como é que se assegura que de facto os grupos eurocéticos estão realmente representados, como é que se consegue que não haja um viés muito pró-europeu, que eu acho que é um bocadinho o que acontece, e eu já estive envolvida em exercícios desse tipo a nível nacional e sei como é difícil, por exemplo, à partida sequer recrutar pessoas que são realmente eurocéticas para um exercício Portugal tem uma desses. situação, digamos, privilegiada desse ponto de vista, no sentido em que, digamos, os cidadãos são claramente pró-europeus. É verdade. Há uma grande maioria. Portugal tem, de facto, essa opinião pública, embora durante a crise da zona euro houve ali um momento em que as atitudes negativas eram muito mais relevantes. Mas isso tem a ver com uma frase que todos nós conhecemos. O que funciona bem é da responsabilidade dos governos, o que funciona mal temos que fazer assim porque a União Europeia obriga. Sim, mas eu acho que para dizer em relação a Portugal não está tudo bem, porque nós temos essa atitude de certa forma complacente, de certa forma há um certo fatalismo, não é? De que Portugal não poderia estar em mais lado nenhum. Nós temos que ser europeus, é a nossa vocação. Mas não há um interesse ativo em relação à Europa, e nós vemos isso cada vez que existem eleições europeias em que temos 30% de participação eleitoral, que é realmente baixíssimo. E, portanto, há aí uma lacuna, ou seja, é uma atitude positiva com um enorme desinteresse. E isso é problemático e é algo a pensar. Em relação à
à forma como se poderia, portanto, em relação a Portugal, essa é uma forma como nós estamos que é problemático. Agora, em relação à Europa, acho que, do ponto de vista desse exercício, foi positivo, da Conferência do Futuro da Europa, mas há outras questões que ficaram um pouco para trás. Por exemplo, a questão de como é que o Parlamento Europeu escolhe a Comissão. A questão, todo aquele exercício do Spitzenkandidat que foi iniciado em 2014, mas depois em 2019 se deixou cair, porque a ideia é que, para além do Parlamento Europeu ser um co-decisor, era bom que o Parlamento Europeu tivesse mais poder para, quer dizer, que o nosso voto no Parlamento Europeu servisse para criar um governo da Europa, que fosse mais à esquerda, mais à direita, que desse um sentido à governação europeia mais claro. E isso não está a acontecer. Em relação, e tudo isto tem a ver um bocado com a posição dos Estados-membros, não é? Dos Estados-membros e dos chefes de governo que sempre que é necessário culpam a Europa, nacionalmente, por algo que acontece negativo, ou dizem que eles é que são responsáveis pelos bons resultados. Por isso é que eu acho que há aqui uma coisa que está a acontecer e que tem a ver um bocado com as alterações no panorama mediático, com as redes sociais e etc., há muito mais comunicação em relação ao tema europeu, com os atores europeus, como a Ursula von der Leyen, como atores europeus a comunicar diretamente com os cidadãos, do que havia há 10 anos ou há 15. Sim, é claro. E, portanto, o discurso da União Europeia é cada vez menos intermediado pelos atores políticos nacionais. Isso tem consequências, porque isso impede que esse controle do discurso em que se culpa a Europa por tudo o que corre mal e se pode tentar ganhar os louros de tudo o que corre bem, é cada vez menos eficaz, porque a Europa está muito mais presente nos média e está presente nos média de forma semelhante em todos os Estados-membros, porque há uma atenção comum aos temas e também por causa das crises. A pandemia europeizou a discussão da saúde pública, por exemplo, mas a Ucrânia também está a europeizar a discussão sobre o que é que deve ser a política externa, o que é que deve ser a nossa relação com a Rússia. Mas a questão está exatamente aí, ou seja, eu acho que a questão é essa. Agora, a questão é como é que se aprendem lições. Ou seja, no caso da resposta à pandemia, efetivamente houve uma resposta europeia. Como a Marina disse, pela primeira vez houve Eurobonds, ou seja, a Comissão Europeia vai aos mercados no sentido de emitir dívida em nome da União Europeia, em nome dos Estados-membros, ou seja, todos os Estados-membros são tratados da mesma forma nos mercados financeiros e não temos um país a pagar 7% de taxa de juro e outro a pagar 1%, portanto, evitando a fragmentação e a divergência entre os Estados-membros, e aí há, de facto, uma resposta europeia, só que nós temos que aprender as lições dessa resposta europeia, que são de natureza informal, ou seja, da construção das políticas, e que são de natureza formal, ou seja, há alterações, há modificações formais que é necessário fazer para que essas lições que nós aprendemos passem a ter um caráter estruturante e não um caráter pontual. E o mesmo acontece agora no caso da Ucrânia. Dou o exemplo dos refugiados. A União Europeia tem uma diretiva, desde o início da década de 2000, relativamente aos refugiados e à relação temporária, à recepção temporária de refugiados, que nunca tinha ativado. Não ativou, por exemplo, no caso do Iraque ou da Síria, mas ativou agora no caso da Ucrânia, e bem, porque funcionou bem, porque permitiu uma integração quer na Polónia, quer nos países limítrofes, quer noutros. Portanto, vamos ou não aprender a lição. Portanto, eu acho que nós hoje, na linha daquilo que a Marina estava a dizer, somos confrontados com esta realidade. Estamos a dar respostas mais europeias. Essas respostas são pontuais e são resposta à crise no momento, ou nós conseguimos transformar essas respostas pontuais em respostas estruturais?
Eu acho que isso é um dilema, um desafio que se coloca agora à Europa, se são respostas pontuais ou se são respostas estruturais, mas para responder a isso, e para pensar como é que se responde a isso, eu acho que é interessante perceber que há riscos de europeização estrutural também. Ou seja, os cidadãos continuam a olhar para as entidades nacionais como os principais interlocutores da democracia e como os principais órgãos que legitimam o processo democrático. E, portanto, há um risco de nós estarmos a europeizar definitivamente uma série de políticas. Porque a legitimidade que acontece na União Europeia, ela é dupla. Ela acontece tanto através das eleições para o Parlamento Europeu, muitas vezes pouco participadas, como é o caso de Portugal, como através das eleições nacionais. E aquilo que nós vemos é que, como a Europa se tornou um tema tão importante em vários países, os próprios governos nacionais já são responsabilizados pelos eleitorados nacionais em função das questões europeias. E, portanto, eles, quando vão para os Conselhos de Ministros Europeus e quando estão na Europa a tomar decisões, sabem que vão ser responsabilizados, de um modo geral, por essas questões e, portanto, também têm que assumem. E, portanto, têm que ser vistos como também uns atores legítimos e tem que ser preservada essa forma, essa legitimação da Europa que ocorre com as entidades nacionais. Portanto, eu vejo aqui uma forma que tem que se encontrar um equilíbrio entre aquilo que nós queremos que seja estrutural e que demonstre solidariedade europeia, e, por outro lado, o cuidar das instituições nacionais. Mas, por exemplo, pode estar a sugerir, coloco-lhe a questão, que haja um maior escrutínio sobre as posições que os ministros tomam nos Conselhos de Ministros, na União Europeia. Há um escrutínio para o Conselho Europeu. O Primeiro-Ministro vai à Assembleia da República antes de ir ao Conselho Europeu e, de certa forma, chega ao Conselho Europeu com um mandato, que é o mandato que é suportado, que é apoiado pela Assembleia da República. O mesmo não acontece com os restantes ministros quando vão aos conselhos setoriais. Exatamente. Ou seja, está a sugerir, por exemplo, que haja uma maior capacidade da Assembleia da República num escrutínio das políticas setoriais, porque se há questões que têm a ver, se há políticas que eu diria que estão na linha do próprio programa político do governo, há outras questões que efetivamente não estão. Sem e, portanto, dúvida. Aí pode haver um escrutínio. Eu lembro-me, quando eu trabalhava na área da educação, estamos a falar da década de 90 do século passado, cheguei a propor que houvesse um escrutínio, portanto, quando o Ministro da Educação vai a um Conselho de Ministros da Educação, ter ido primeiro à Comissão de Educação à Assembleia da República, no sentido, de certa forma, de validar, legitimar, que é a expressão mais apropriada, legitimar as suas posições no Conselho. Está a sugerir alguma... Sim, porque nós, quando olhamos para as democracias nacionais dentro da União Europeia, nós vemos que há graves problemas e que há muitos partidos que são antissistémicos, que têm surgido e que hoje em dia já são, por vezes, até governo, e que são partidos eurocéticos, profundamente eurocéticos, partidos populistas radicais ou direita radical, ou extrema-direita, que questionam a forma como a União Europeia toma decisões e como os Estados estão a ser esvaziados das suas funções políticas. E, portanto, e desse ponto de vista, a Europa tem desafios internos democráticos que acontecem não apenas a nível supranacional, mas também a nível nacional, exato. E tem que haver uma gestão equilibrada e tentando empoderar as instituições políticas nacionais para que as pessoas sintam que as decisões que estão a ser tomadas são legitimadas também a nível nacional. E, portanto, acho que todo o tipo de validação das políticas europeias, de debates sobre como é que se tomam sobre as decisões mais importantes que se tomam, são absolutamente centrais para que não haja a sensação de que a política já não é feita a nível nas instituições nacional. Nacionais, mas nas instituições europeias. Porque aquilo que nós vemos é que as pessoas estão informadas daquilo que é, da forma como as políticas estão europeizadas, mas continuam a responsabilizar os governos, porque
essa é a responsabilização que é aquela que é mais tradicional e aquela que eles conseguem ter mais impacto, porque nós não, quer dizer, o contributo que qualquer país dá para o Parlamento Europeu é muito parcial. Lá está também porque o Parlamento Europeu não escolhe a Comissão, talvez essa transformação ajudasse nesse sentido. Veta comissários, mas não escolhe a Comissão. Exatamente, e portanto os membros, os chefes de governo, e este último caso da Ursula von der Leyen foi por causa de uma intervenção de última hora do Macron com a Merkel que decidiram. E, muito portanto, no corredor e pouca transparência. Exatamente. Mas portanto, questão... é esta questão dos Estados. Mas aí essa questão, e acho que é uma questão pertinente e que merece ser discutida, porque o Parlamento Europeu é co-legislador, mas há outro co-legislador. E o outro co-legislador é o Conselho, onde estão os ministros dos Estados-membros. Portanto, e aí, de facto, essa capacidade de escrutínio e essa capacidade de controlar as posições políticas que os Estados-membros tomam no Conselho é importante, porque nós, muitas vezes, mesmo aqui em Portugal, nós ouvimos muitas vezes dizer Bruxelas decidiu. Ora, Bruxelas decidiu, são os ministros dos Estados-membros que decidiram. E eu acho que as pessoas muitas vezes não têm essa noção de que é o nosso ministro, os parceiros dele, os pares dele nos restantes Estados-membros que tomaram aquela decisão. Não é uma decisão que cai do céu em Bruxelas. Mas eu aí acho que, apesar de tudo, acho que essa reflexão é uma reflexão muito importante, mas acho que há políticas diferenciadas. Ou seja, tem muito a ver com o interesse dos Estados-membros em irem mais além em determinadas políticas. Queremos a União para a Energia, queremos uma União para a Saúde, ou que digamos que são decisões políticas que nós podemos tomar agora no quadro dos tratados, mas temos outras que já estão, digamos, definidas nos tratados. Sim. Estou a pensar nas políticas de concorrência, de ajudas de Estado, ou na política externa. Maastricht criou duas novas dimensões, digamos, políticas na União Europeia. A política de segurança e defesa e a política de assuntos internos, com os dois novos pilares que foram criados. Agora, há áreas, estou a pensar, por exemplo, na zona euro e na responsabilidade dos países da zona euro. Nós temos uma moeda única, tem que haver um sentido de responsabilidade por parte dos diferentes Estados-membros que integram a moeda única. Mas, evidentemente, os princípios têm que ser, eu diria, ao mesmo tempo, protetores, mas também de partilha de risco e de responsabilidades. Sim, há, sem dúvida, e há políticas que já estão nos tratados e outras que não é? Mas há sempre detalhes e o diabo está nos detalhes e os detalhes sempre são feitos diariamente. E esses detalhes vão ter muita influência sobre a vida das pessoas e, portanto, isso é que é preciso trazer e discutir, apresentar, validar, porque a legitimidade do sistema político continua a passar pelas eleições legislativas em todos os países e nós temos que preservar isso, porque isso reverte a favor da saúde da democracia, que por sua vez também consolida a democracia europeia. As coisas não são contraditórias e, portanto, acho que é esse equilíbrio que é importante tentar preservar. Muito obrigada sobre esta conversa que poderíamos continuar, porque a forma não é só, digamos, o aspecto formal da decisão política na União Europeia que é importante, é também a percepção dos cidadãos sobre as políticas europeias, por um lado, a forma como essas políticas europeias são decididas e a importância que isso tem na vida das pessoas e onde é que se situa a responsabilização. A responsabilização das políticas situa-se nas instituições nacionais ou nas instituições europeias. Nós sabemos que não são dois mundos divergentes, que são convergentes, mas muitas vezes a percepção não é essa. Muito obrigada, Marina, por ter aceitado participar neste podcast.